Sob o manto da tormenta, capítulo 2, um teto desconhecido. Um teto de pedra sobre mim. Estava escuro, minha visão ainda se ajustava. Respirei fundo, todo o meu corpo protestou em resposta, o que resultou em uma tosse seca, dolorida e inaudível. Foram poucos segundos, mas foi um inferno. Quando a tosse parou, tentei me mexer, mas não consegui. Algo prendia meus braços e pernas. Mas por quê? Onde estou? O que está acontecendo? Pela primeira vez estava em um lugar que não conhecia, que não era uma nuvem no reino dos anjos. Acordei neste lugar duro e frio sem entender nada. Não sem saber nada. Os eventos anteriores passaram pela minha cabeça. Aquelas colossais esferas, ou olhos, se abriram na montanha e uma voz falou: "Saia, anjo", e me expulsou daquele lugar, o que me fez cair do céu. Além disso, meus amigos foram separados de mim. Lágrimas se formaram em meus olhos, minha visão se tornou borrada. Após um tempo aos prantos, meus olhos se caravam e fiquei a encarar o teto. Mover a cabeça era impossível, também estava presa. Uma gota pingou do teto e caiu em meu rosto, em cima de meu nariz, ela escorreu por baixo de meu olho e rolou pela minha bochecha, percorrendo o caminho das lágrimas. Passou-se um tempo, gotas ocasionais caíam em meu rosto. Era angustiante, quase insuportável, mas contar o tempo de intervalo entre cada gota que caía me fez passar o tempo e ficar mais tranquila, pelo menos tranquila dentro do possível nesta situação. Horas se passaram, não me movimentar me angustiava. Em um certo ponto minha visão começou a pregar peças em mim, me mostrando coisas que eram prováveis não estarem lá, fora o fato de não haver nenhum som além da chuva. Mas para meu alívio, não demorou muito mais até a figura encapuzada entrar em meu campo de visão. Podia ver mais claramente, mas o homem usava uma máscara em seu rosto avantajado como um focinho de uma das muitas espécies de criaturas que já vira nas fontes do saber. Não conseguia descobrir o que ele era. "Me ouve?" A voz soou tão abafada que era quase inaudível. Fiquei em dúvida se era real ou não. Tentei uma conexão mental com a criatura para responder, mas de novo, não deu resultados. Pelo visto, conexões mentais era algo específico dos anjos. Infelizmente teria de usar minha voz para responder. Sim, respondi, minha voz também soou quase inaudível. Havia algo errado. "Seu nome?" "Não tenho." "Onde estou?" Era difícil falar, as palavras demoravam a se formar na minha boca. Eu sabia falar, todos os anjos sabem, mas nunca de fato precisei usar minha voz para nada no reino dos anjos. "Caverna." "Você é anjo?" "Caverna." Sabia o que era uma caverna, já vi algumas nas fontes, mas essa era tão pequena que duvidei. "Responda," ordenou o encapuzado. Seu tom me fez questionar se estava segura. Afinal, nunca o vi antes, e com certeza foi ele quem me prendeu desse jeito. "Sim, sou." Ele coçou a cabeça por cima do capuz e então perguntou: "Por que perturbou Deus Dragão?" "Deus Dragão?" Eu já havia ouvido falar de dragões, criaturas grandes, ferozes, que dominavam os céus e aterrorizavam a terra, mas nunca vi nenhuma imagem de um deles enquanto observava outros anjos nas fontes. Mas um Deus que não fosse o Pai Sagrado, aqueles olhos dourados na montanha. Se houvesse algo como um Deus que não fosse o Pai Sagrado, com certeza seria aquilo, aquela coisa com aquela pressão absurda que me fez desabar só com palavras. Se morrer fosse a pior sensação do mundo, de certo aquela ficaria em segundo lugar. Vendo a confusão em meu olhar, o encapuzado voltou a falar. "Deus Dragão Azul, Misfer. É uma regra do mundo conhecida. O Deus Dragão não deve ser perturbado." Com a menção da cor azul, logo associei com a suposta montanha e minhas suspeitas foram confirmadas. Aquele gramado azul não era gramado, eram pelos de uma criatura muito maior do que poderia imaginar. Eu não conhecia a regra, desculpe. As palavras se formaram bem melhor desta vez, embora ainda tivesse dificuldade de ouvi-las. Faz sentido não conhecer, não seria tão burra se soubesse.
Aproximou a mão de minha cabeça, estremeci em reação, mas tudo o que fez foi retirar uma corda que prendia a minha cabeça. O que está fazendo? Ele não me respondeu, apenas começou a me levantar devagar. A dor mais uma vez tomou conta de mim, era como se tivesse pisado em cada osso de meu corpo, meus pulmões me fizeram gemer em agonia, protestei mas ele continuou, com cuidado. Beba. Trouxe uma bolsa para perto de minha boca e ficou a esperar. Não questionei, até porque, no momento em que abri minha boca, ele logo colocou a boca da bolsa na minha, me fazendo a beber. O líquido grosso desceu pela minha garganta, tinha um gosto indescritível para mim que até hoje só havia provado das frutas do reino dos anjos. Era grosseiro e forte. Uma vez eu e meus amigos amassamos e misturamos várias frutas para depois bebermos. O líquido que o encapuzado me fez beber era parecido. O que é isso? Perguntei quando ele afastou a bolsa. Comida. Suas mãos ásperas me deitaram de volta. Quando quiser mais, peça. Eu estava tão cheia de dúvidas que nem havia percebido meu estômago vazio. Ele foi pouco preenchido naquele momento. O senti roncar, ansioso por mais, mas a dor falava mais alto, só queria voltar a descansar deitada. Obrigada. Durma, vai se recuperar. Se afastou de mim de repente, sem mais nem menos. E espera. Meus amigos, eles estão bem. Não tive resposta, o encapuzado já havia se afastado. Talvez se tivesse feito qualquer outra pergunta relevante, ele voltasse, mas naquele momento, só pensei em meus amigos, supondo que eles talvez tivessem caído neste lugar junto comigo, seja lá onde fosse este lugar. Com a cabeça livre, forcei-me a olhar em volta mesmo com as dores. Vi cada canto da caverna, eu estava deitada no centro. À direita havia algumas coisas, mantimentos, supus, e na esquerda estava a entrada da caverna, onde era tudo cinzento com chuva. Mas o encapuzado não estava mais na pequena caverna. Sozinha outra vez, comecei a pensar em minha situação. Com certeza estava em um reino inferior, então isso significava que caí do céu. Não tinha como saber, mas supus que a queda tinha sido absurdamente longa enquanto estava desacordada. É difícil acreditar que sobrevivi a isso caindo em terra sólida. Continuei a pensar por um tempo, na tentativa de lembrar de imagens das fontes do saber para me ajudar com minha situação. Estava presa com cordas nos braços e pernas, e mesmo se não estivesse, meu corpo estava dolorido demais para me mover. Não havia muito o que fazer além de pensar, dormir, e contar as gotas que pingavam em meu rosto. E foi ao contar as gotas que adormeci de novo. As próximas vezes em que acordei, tentei falar com o encapuzado, mas ele era alguém de poucas palavras, embora, aos poucos parecia se tornar mais fácil de conversar, isso nas vezes em que estava lá para me alimentar. Percebi que os dias passavam porque às vezes a caverna estava mais clara e às vezes mais escura, fora as horas que ficava acordada sozinha. Eu dormia muito, até mesmo durante o dia, então os dias simplesmente passaram por mim. Conforme os dias passavam, as dores iam embora, e minha audição parecia voltar ao normal. Também treinei minha fala ao conversar sozinha para passar o tempo. Um dia o encapuzado apenas me soltou das amarras e mandou me levantar. Com dificuldade me sentei na mesa de pedra a qual estava deitada antes. Meu corpo ainda protestava, mas era uma dor tolerável, comparado a antes. Podia dizer que estava até bem, embora ainda não estivesse confiante para me mover de forma normal. Uri. Por que eu tô toda grudenta? Perguntei no instante em que notei a estranheza ao encostar minhas pernas e tocar meus braços. Até meu rosto estava coberto por um tipo de gosma. Passei gel de mirra em você, para curar. Estava toda arrebentada. Oh, certo, obrigada, eu acho. Estranhei o nome, mas devia ser algo do reino inferior. Tinha coisas mais importantes para perguntar. Mas para que as amarra se você pretendia me soltar? Se mover pioraria a recuperação. Como está se sentindo? Inclinou de forma leve minha cabeça com as mãos, como se estivesse a me inspecionar.
Estou bem, muito obrigada, só algumas dores, e minhas costas estão pesadas. Minha menção às costas fez com que me lembrasse da dor que senti em minhas asas no momento em que o suposto deus dragão me expulsou de cima dele. Com rapidez, trouxe minhas asas para a minha visão. Minhas asas, o que é isso? O que você fez? Não sabia se ficava aliviada ou assustada, minhas asas não foram arrancadas, mas estavam diferentes. No lugar de penas, havia cristais marrons, muitos deles, um para cada pena que eu tinha. Ainda pude mover minhas asas com liberdade, os cristais eram bem articulados, como penas reais, mas eram pesados. O que? Não fiz nada. Tem algo de errado com elas. Inclinou a cabeça, parecia confuso. Claro que tem. Elas não deveriam ser assim, de cristal, deveriam ser penas. Penas. Como eu deveria conseguir voar com isso? O encapuzado colocou a mão no queixo e ponderou por um momento antes de falar de novo. Faz sentido, estava me perguntando como você voava. Isso deve ser punição por quebrar regra. Punição. Então eu não posso voltar para casa. Temi a óbvia resposta. Sim. Deveria estar contente por não morrer, quebrar regra do mundo é punível de morte e desastres. Medo mais uma vez se instaurou em meu coração e mente. Não queria ser como mais um dos exploradores, que nunca voltavam para casa. Queria voltar, com todos os meus amigos. Por favor, você tem que me ajudar a voltar. Essa gosma, Mir, ela pode curar minhas asas. Agarrei as vestes do encapuzado. O encapuzado olhou no fundo de meus olhos com seus olhos vermelhos e para minha decepção, respondeu. Eu não posso ajudar. Sinto muito. Soltei as vestes dele. Isso significava que eu estava perdida aqui, em um mundo que só conhecia através de projeções aleatórias. O que eu faço? Sussurrei ao tocar minha asa. Bom, podia ser pior, pelo menos é só isso e a tempestade. Tempestade? Sim. Desde que o deus dragão gritou saia, anjo, uma tempestade caiu. Chove já faz mais de uma semana. Olhei para a entrada da caverna, de fato ainda chovia lá fora, e nunca havia parado de chover desde que acordei aqui da primeira vez. Todo esse tempo se passou. Tanto tempo fora do reino dos anjos, eles podem não ter tido a mesma sorte que eu, sim. Porque a preocupação? Tinha algo a mais na sua lista além de quebrar uma regra do mundo. Não, não. Eu só estava pensando, onde você me encontrou, não havia mais alguns anjos junto comigo. Só tinha você flutuando no pântano. Te encontrei 3 dias depois do começo da tempestade. Entendo, um silêncio se formou, eu estava a pensar sobre tudo, tentava encaixar as peças em minha cabeça, era muito para assimilar, mas não demorou muito até que o encapuzado voltasse a falar. O que vai fazer agora? Não sei. Encontrar um jeito de voltar para casa, eu acho. E como vai fazer isso? Não sei, admiti. Não sabia para onde ir ou o que fazer, não conhecia nada nem ninguém. Nem sequer tinha noção de onde estava. Então tá. Se afastou, indo até a entrada da caverna. Espera, onde você vai? Patrulhar. Tem comida ali. Já está curada, pode ir embora se quiser. Apontou para o canto da caverna. Olhei para onde apontava, lá estavam o que parecia ser algumas frutas no chão. Ao olhar de volta para a entrada da caverna, ele já tinha sumido na tempestade. Mais uma vez, estava sozinha com meus pensamentos. Ir embora não parecia tão simples, não sabia nada desse lugar, e não conseguia voltar para casa. Mesmo assim, levantei da mesa de pedra, com dores pelo corpo, mas consegui ficar de pé ou me apoiar na mesa. Era difícil, e estranho, diferente, não só pelos machucados, mas pelo novo peso de minhas asas que me puxava para trás. Sem muito o que fazer, me forcei até a entrada da caverna. Não era longe, só alguns passos e chegaria lá, mas o que parecia fácil na verdade se provou impossível. No primeiro passo que dei ao me afastar da mesa, minha perna fraquejou e caí de joelhos. O choque foi como se um martelo tivesse esmagado meus ossos.
Gemi e lágrimas se formaram em meu rosto, não conseguia nem mesmo ficar de pé, como esperava voltar para casa. Me encostei na mesa enquanto a dor passava e por lá fiquei, por horas, até que adormeci de novo. No momento em que acordei, estava de volta na mesa, o encapuzado estava em pé à minha frente, passando algo em meu corpo, mas Gosma-Demir, supus. Por que você está cuidando de mim? O encapuzado parou por um momento para me olhar no rosto, e depois de um tempo, disse: Por que você parece sozinha? Nunca vi outro anjo, então você está sozinha. Ponderei um pouco sobre suas palavras. Era verdade, nenhum outro anjo em minha cidade jamais desceu aos reinos inferiores para procurar por um explorador, ao menos não em meu curto tempo de vida. Então, por que alguém viria me ajudar? Mas não era bem assim, ainda tinha meus amigos. Meus amigos ainda podem estar por aí, não estou sozinha. Espero que sim. O silêncio reinou entre a gente por um tempo. Ele continuou a passar o gel em mim e fiquei olhando para fora da caverna. A chuva era forte, densa, era tudo cinza lá fora, com silhuetas à distância. Fiquei a contemplar a tempestade por um tempo, o barulho me acalmava e o cheiro era bom, muito diferente de tudo no reino dos anjos. Você também está sozinho? A dúvida surgiu em minha mente. O encapuzado parou de novo e me encarou por um tempo até que respondeu: Sim, estou sozinha. Sozinha. Você é mulher. Sou. Ele, ou ela, puxou a máscara de pano para baixo e tirou o capuz, revelando um rosto reptiliano com escamas amarelas. Não sabia dizer se suas feições eram ou não femininas, pois nunca tinha visto essa espécie. Desculpe, eu pensei que. Tudo bem, anjo. Parou de passar a gosma em mim. Você estava no chão, por quê? Queria ir embora. Não. Não sei. Não sei bem o que fazer, quero voltar para casa, mas não sei como. Baixinha, se você não pode voltar para casa, não pense muito em casa. Pense em outras coisas. Tipo o quê? Bom, você pode, sei lá. Experimentar coisas novas, conhecer novos lugares, explorar o mundo. Explorar o mundo, isso era algo que eu queria fazer. Senti um sorriso bobo surgir em meu rosto ao cogitar a ideia, mas logo o sorriso se desfez ao pensar novamente nos exploradores. É isso o que você faz? Explora o mundo. Ela pôs as mãos na cintura e olhou para cima com uma expressão confiante, e disse: Pode-se dizer que sim, destruidora da paz. Destruidora da paz. Por que você fica me chamando por vários nomes? Por que você não tem um, encharcada de mir? E isso é divertido, eu poderia fazer isso por dias. Oh, gostei desse, encharcada de mir. A ideia de ter um nome nunca me passou pela cabeça. Anjos têm um tipo de assinatura própria, então não precisam de nomes para se reconhecer, mas ao que parecia, nesse novo mundo precisaria. E qual seu nome? Greta. É um prazer. Ela sorriu. Greta, prazer. Por favor, pense em um bom nome para mim. Pode deixar. Levantou um polegar, um gesto que eu não conhecia, mas aceitei como um sinal de confiança. Assim, depois de tudo, dentro da pequena caverna escura em que despertei após ser resgatada, minha amizade com Greta começou.